Fala galera, hoje estou com o Vitor. Vitor, gente, é o iluminador do maior artista de trap do Brasil, o Matuê. E Vitor, fala pra gente assim, como que você iniciou nesse processo de iluminação, fazendo grandes shows? Como foi? De onde saiu tudo isso? Pô, pergunta interessante, cara, porque no meu caso eu acabei fazendo um processo inverso, né? Geralmente a galera que trabalha na luz, no backstage assim, começa na técnica, carregador, montador, empresas, e depois vai para essa parte da operação de mesa. E no caso eu trabalhava já desde os meus 17, 18 anos como road. Caraca. Depois eu vim a ser produtor, tour manager de uma banda. Era uma banda underground, a gente tinha uma equipe enxuta, com poucas pessoas, e aí a gente sempre chegava ali nos shows e conversava com o iluminador da casa, às vezes um técnico de PA, o monitor que estava faltando pra gente. Numa dessas, eu como produtor ficava ali incumbido de conversar com o iluminador, pedir. Muitas vezes não tinha iluminador da casa e aprendendo a mexer numa mesa de MC. Até que essa banda começou a fazer shows maiores e realmente começou a surgir essa necessidade do iluminador. Eu era bem novo, tinha uns 19 anos. A galera mais velha da banda me deu uma ideia, que era uma profissão, que se eu estudasse, tinha muitas possibilidades de futuro. E aí eu fiz um curso no Rio de Janeiro, e aí de especialização em iluminação cênica, em iluminação para operação de grandes eventos, e me desliguei da produção a partir de 2014. Comecei só a fazer show como iluminador. Caraca, nossa, não imaginava isso, cara, incrível. A trajetória meio ao contrário. E assim, Vitor, como que foi essa entrada sua na equipe do Matuê? Falar pra gente que hoje ele é artista de referência, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? E pra você, creio que foi assim, um marco na sua vida. E como que foi? Como funcionou pra você entrar assim, pô, vou entrar na equipe do Matuê? Para mim, com certeza, cara, foi um marco na minha trajetória, sobretudo na minha carreira, ter acompanhado essa ascensão meteórica, né? Fazem 6 anos que eu trabalho com o Matuê. Eu entrei na equipe dele em 2019. Eu sou natural aqui do estado do Rio. E no ano de 2019 eu fui morar em São Paulo. Não tinha muitos trabalhos, não tinha muitas coisas. Aquela lance de conectar com os amigos, né? Reativar contatos. Um grande amigo meu chamado Luiz me chamou para trabalhar com uma cantora que se chama Cintia Luz. É uma cantora que eu tenho muito carinho, não só por esse primeiro trabalho em São Paulo, mas também ela é uma pessoa incrível. Eu fiz uma turnê do álbum Não Sou Sem Nós com ela, e durante essa turnê a gente sempre encontrava a galera do Matuê na estrada. Eles abriam a maioria dos shows da Cintia, tanto que o primeiro show que eu fiz com a Cintia Luz foi Matuê e Cintia abrindo para a MDB em São Paulo. E já no primeiro trabalho com eles eu conheci a galera do Matuê. E nesse lance de sempre se trombar, fazer amizade, eles falaram que estavam precisando de iluminador. Na época, um grande amigo meu que se chama Jeff, hoje em dia ele faz iluminação da Marina Sena, do Baco, estava fazendo um trabalho com eles também. Meu primeiro show com a Cintia foi o primeiro show dele com o Matuê. Logo em seguida ele acabou indo pro Baco e a gente trocou essa ideia. Fiquei 3 meses fazendo Matuê e Cintia Luz. Foi muito desdobramento para conciliar a agenda, e no final de 2019, no meio do ano, eu acabei ficando fixo em definitivo aqui na equipe do Matuê. Desde lá a gente já fez mais de 7 turnês internacionais, a maioria dos grandes festivais do Brasil. Oportunidade também de criação, né? Eu tenho uma empresa que se chama LDF, de projetos cênicos para palcos, shows e eventos. Então também tive a oportunidade de tirar alguns projetos do papel, eu e meus sócios, para também botar aqui durante esse percurso aí de 6 anos. Queria saber agora de você, como que funciona esse processo criativo, que eu sei que é onde a luz brilha mais, né? O processo criativo para a construção do show. Isso é uma pergunta, cara, que tenho o maior prazer de responder, porque a gente recebe muitos elogios. Você mesmo acabou de ser muito carinhoso com o nosso show. E, na verdade, eu sou só uma peça dessa engrenagem, cara. Eu sou só um pivô ali das situações. Esse trabalho é um trabalho que passa por mim, mas é um processo coletivo muito rico, que envolve muitos braços e mentes, tanto na minha parte pessoal de criação, quanto na parte da equipe do Matuê.
Aqui a gente tem um suporte criativo muito grande, não só o artista, mas como os setores, além do próprio setor criativo da 30 para 1, os outros setores da equipe são muito criativos. A gente tem muita liberdade e autonomia para poder trazer essas ideias. Então, quando chega na parte de iluminar, o meu trabalho é basicamente acender essas ideias que vêm do criativo. A gente também, por ter essa liberdade de participar de todo o processo desde o início, quando chega na hora de materializar esse criativo, fica muito mais intuitivo, muito mais fluido. E no meu processo pessoal, hoje em dia eu tenho o prazer de trabalhar com uma equipe maravilhosa, né? Como eu falei, tenho a minha empresa, a LDF, tenho 2 sócios, e temos o diretor de vídeo, temos o diretor de produção, que hoje em dia me auxiliam em todo esse trabalho, né? Geralmente, quando a gente tem um projeto, uma missão, eu levo para eles a ideia ou um rascunho. A gente tem o Rodrigo Magrinho, o que é nosso light designer, desenhista de projetos. Temos o João, que é o nosso diretor de programação. Então, a gente geralmente faz tudo coletivo. E essa parte de programação, depois que a gente já tem toda essa base concluída, eu e o João, a gente se enfurna lá no estúdio da LDF e faz os ajustes finais. E depois disso, a gente ainda pode contar com o auxílio de luxo do nosso diretor de vídeo, que também é o VJ aqui do Matuê, o Phelps, que consegue trazer muita parte de tecnologia, não só no quesito design, mas no quesito de integração, para que a gente tenha um organismo vivo entre iluminação, vídeo e transmissão, né? Então, eu acredito que tanto o meu trabalho como a iluminação, atualmente aqui no processo criativo, é com uma peça para poder ligar todos esses outros pontos de um criativo bem rico que a gente conseguiu montar hoje em dia. Assim, como que vocês são muito bem preparados, sabe? A questão de comunicação, questão de organização. Quando deu a hora certa do show começar, tipo, já estava tudo pronto ali. Aí teve um tempo de espera lá do restante do evento em si, né? Mas, cara, a organização, o carinho que vocês têm, o zelo que vocês têm por tudo isso, sabe? Além do artista ali, mas por tudo que acontece ali, cada detalhe, cada aparelho, cada coisa que se faz ali, cara, é assim, algo além do normal, sabe? Eu vejo ali um zelo, eu vejo uma parada assim, além do normal. Isso realmente é um diferencial muito, muito top de vocês, cara. Que você olhei e falei, caraca, realmente é uma equipe onde não tá só um pensando sozinho, mas realmente tá o coletivo ali pra poder passar pro público toda essa experiência do show, tá Realmente ligado? eu acho que ao longo da minha carreira esse é o maior diferencial que eu encontrei aqui na nossa equipe, a nossa querida e famosa Graxa 30 para 1, é justamente esse trabalho coletivo. Eu acho, a gente fico grato com essas palavras, porque eu acho que isso é a soma de detalhes, né? Desde a galera do som, desde a galera do back office, a galera do escritório, os músicos, a gente tem uma sintonia boa, uma ótima convivência no dia a dia. Isso dá maior prazer na entrega, melhor prazer no processo, mesmo com dificuldades, que a gente sabe que a estrada também tem muito perrengue. E aqui essa questão da gente ter esse criativo alinhado desde o começo, então acho que todo mundo, quando chega ali na entrega, está muito envolvido com a ideia desde o princípio, então isso também ajuda a gente conseguir detalhar, organizar e até lidar com imprevistos, como hoje, né? Você viu, teve uma música que não estava no setlist, mas é uma cidade que a gente nunca veio aqui no Rio. Então o público pediu muito a música Gorila Roxo, os músicos tocaram ali e a gente da equipe, na nossa comunicação, conseguiu rapidamente executar uma música que fazem anos que a gente não tocava, porém era importante para trazer um quesito especial para um lugar que a gente nunca tinha vindo antes. Exatamente. E você falou de perrengue. Assim, se você fosse destacar um perrengue que você já passou, né? 6 anos de estrada aí. Ensina pra gente um perrengue, desde que não dê BO. Cara, são tantos, hein? Incontáveis. Aquele cara ali mesmo presenciou muitos desses perrengues. Comecei a trabalhar com ele na estrada ali, ele sempre foi testemunha. Pô, mas vamos lá, vou procurar contar uma aqui com o Matuê, cara, que foi logo num dos primeiros shows, assim, nos primeiros meses, dentro dos primeiros meses que eu tava na estrada com ele. A gente foi fazer um show em São Paulo, se eu não me engano, Litoral, Baixada Santista, ou algo do tipo. E tinha pouco tempo que tinha lançado aquela música Kennedy, tava tudo
bastante em voga, né? E aí fiz a passagem de som tranquilamente. Na época a gente ainda estava bem iniciante, tinha uma estrutura muito reduzida, apenas 2 técnicos. Muitas vezes não conseguia nem ter a mesa de luz numa house mix, ficava do lado do palco. Esse dia eu do lado do palco, na hora que a banda tava subindo, eu tava com uma mesa chinesa, cara, e metade dela parou. É exatamente a metade dos faders, ficou só o que seria equivalente a Command ali funcionando. Eu não conhecia muito bem a galera nos meus primeiros meses. O produtor tava ali do meu lado, eu, cara, o cara vai pensar que é competência minha. E aí puxei os faders ali no touch e, pô, eu tenho uma característica de sempre fazer a minha operação manual, não uso timecode nem muitas automações. É um show muito no clique ali. E aí tive que operar metade do show no touch e metade com os 4 botões que me sobraram ali. Mas foi uma experiência assim que eu tirei da calma, assim. A pessoa que estava me atendendo não estava muito bem preparada para lidar com a situação. O evento não tinha uma mesa reserva e eu só consegui lidar com a situação ali pela calma. E na época, trocando essa ideia contigo, o nosso produtor, foi um marco assim, pô, aquela calma ali que a gente lidou com a situação virou um método para lidar com outros problemas futuros. Sim, assim, o bom profissional mesmo, cara, ele se destaca nos perrengues, né? Então eu creio que muitos perrengues que você passou, tipo, construiu você e te alavancou seu nível, né? Eu Seu nível de concordo, experiência. assim, né? Tanto antes de trabalhar com a iluminação, eu já vinha numa trajetória no underground. Cheguei a trabalhar 7, 8 anos fazendo shows com bandas só underground, que é muito diferente, tanto do público, tanto dos objetivos comerciais e artísticos do mainstream. É onde muitas vezes a gente tem que se debruçar somente sobre a parte artística do processo, porque a parte técnica é muito pobre, muito risível. Então, eu acho que essa trajetória do underground de ter aprendido fazer muito com pouco, de ter aprendido começar a olhar a parte técnica do show pela arte, muitas vezes porque a gente não tinha outro recurso fora a arte para trabalhar, foi um grande diferencial de ter conhecido lugares, pessoas e ter aprendido também que às vezes mais importante do que o material, do que o equipamento, do que uma grandeza, é a grandeza assim da ideia e a qualidade humana também das pessoas envolvidas na execução e concepção de todo esse processo. Cara, que incrível. No quesito de show agora, se fosse botar assim, na sua opinião, qual música que você acha que a iluminação tá mais presente, assim, que você curte mais a iluminação? Assim, qual a sua favorita ali, que você curte com a iluminação, com a entrega total? Se fosse destacar uma. Caraca, uma pergunta difícil porque acho que em termos da minha trajetória na iluminação, esse atual show da turnê que a gente tem feito, tanto o show da 333, que é um show especial que acontece em algumas capitais, quanto esse show que você viu hoje, que é um show cotidiano que está rodando o Brasil, foi o momento que eu acho que eu mais me encontrei em termos de conseguir trazer o que eu tinha na cabeça para a prática. Assim, foi a primeira vez que eu pude trabalhar com um time tão grande, os programadores, desenhistas, diretores de vídeo, produção executiva. Então tudo isso também facilitou trazer essas ideias. Eu acho que também maturidade, tanto do tempo de carreira com artista, tanto do questão musical, né, da minha trajetória, de já tô indo para 11 anos, né, de iluminação, então essa maturidade também trouxe isso. Então eu tô aqui enrolando na resposta porque eu tô pensando mesmo. Mas eu acho que eu fico ali entre Crack com Mochilão e Castlevania. Crack com Mochilão porque foi uma música que eu também pude trabalhar na produção do audiovisual dela, então desde quando a gente recebeu o áudio, o roteiro, a produção do videoclipe, eu já, de certa forma, já dançava nela pro show, e quando a gente chegou para executar o processo da turnê foi bem surpreendente. Tudo que a banda trouxe de novo, a gente teve que criar muitas coisas, é um tipo de programação de light design bem diferente do que eu vinha fazendo antes. A gente usa vários recursos, delays e movimento ao mesmo tempo, porque é uma música bem dinâmica, que tem hi-hat. É uma música que eu faço uma marcação no flow, que também não é muito típico do meu design. Geralmente eu procuro marcar a parte rítmica, instrumental da música, como hi-hat, caixa, boom,
nessa música, uma música que eu passo a música inteira marcando o flow dele, então é uma coisa que foi bem difícil de fazer porque se repete ao longo de toda a música para não ficar repetitivo e chato. E Castlevania eu acho que foi um ponto que eu e o Felps encontramos assim uma melhor comunhão assim de vídeo, luz, momentos de tem estrobos da música que eu faço e ele recua o vídeo, tem momentos que eu recuo a luz e ele faz o estrobo. Então acho que foi um momento de melhor sintonia, melhor criativo. Desde o início do processo com o Marcelo, que trabalha com a gente na LDF na criação desses vídeos também. Quando a gente começou a programação dessa música, a gente tinha uma coisa em mente, porém no ao vivo a recepção foi muito grande do público, a gente teve que meio que aumentar tudo, a potência, os estrobos, as transições, porque foi uma música que ficou muito quente, mas eu acho que foi uma música que a gente conseguiu até nesse momento melhor desenvolver a nossa sintonia ali, luz e vídeo também, são as minhas duas favoritas. Ah, que incrível. Realmente faz todo sentido, cara. Ali no ao vivo ali, encaixa demais, encaixa demais. E agora pra gente finalizar, pra galera que tá começando nesse mundo da iluminação, que muita gente hoje curte demais, tem interesse de entrar, o que você falaria assim pra essa galera que quer entrar nesse âmbito de grandes shows, que quer iniciar na iluminação, o que você deixaria de dica pra essa galera aí? Cara, sinceramente eu nem me sinto apto assim a dar uma dica a alguém com essa minha trajetória doida aí, se não fossem os amigos, a sorte aí nem estaria aqui. Mas o que eu posso fazer é compartilhar um pouco da minha experiência, o que foi um divisor de águas assim na minha trajetória pessoal, profissional, foi a questão do estudo, cara. Então digo pra galera, o que puder estudar, da forma que puder estudar, seja pessoalmente, seja internet, seja o estudo prático, que foi a oportunidade que eu tive, que foi mais aquele lance de aprender fazendo, e depois eu procurei o estudo teórico. Todo conhecimento é bem-vindo, foi o maior divisor de águas assim, eu ter buscado esse conhecimento, ter feito os cursos que eu fiz e continuar hoje em dia tendo contato com uma equipe muito jovem que estuda muito. A lance também do pessoal ali sempre procurar iluminadores, amigos, pessoas mais experientes para tocar. Eu acho que é o principal e eu acho que é hoje em dia o que mais a nossa área sofre. A gente não tem um estudo uniforme, acadêmico, reconhecido pelo MEC, por exemplo, e isso então facilita que seja na verdade isso dificulta que seja uma coisa homogênea. Então o que eu aprendo aqui em São Paulo pode ser diferente do que o cara vai aprender no Rio, pode ser diferente do que o cara vai aprender em Fortaleza, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então acho que se todos nós envolvidos nessa área a gente conseguir estudar e difundir o conhecimento, cada vez mais a gente vai ter instituições, grupos, pessoas como você interessadas em produzir conhecimento e divulgar a nossa arte, o nosso trabalho técnico e quem sabe no futuro a gente ter uma plataforma reconhecida pelo MEC, um estudo acadêmico que seja uniforme em todo o Brasil. Exatamente. Cara, satisfação. Satisfação. Hoje a conversa. Receber vocês, obrigado pela atenção, pelo carinho aí do Eu nosso te agradeço. É isso. E galera, pra você que assistiu essa série, já curte, comenta, manda pra aquele seu amigo que curte iluminação, quer aprender, quer entrar nesse mundo. Valeu, galera. Muito obrigado você também. Queria só deixar o recado aí pra galera poder seguir nas nossas redes lá, @LDF, @Gacha 30/1. A gente tá sempre mostrando um pouquinho desse backstage do nosso processo criativo por lá. Seu arroba? Meu @VPLights. E não se esqueça, galera, no mundo da produção, a gente não faz milagres, apenas criamos conexões.